Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar início ao nosso estudo sobre matrizes, uma área da matemática muito importante para nós, certo? Inicialmente nós vamos abordar os conceito da matriz, né? Falar sobre como identificar o número de linhas, o número de colunas, identificar os elementos da matriz. Posteriormente, nós vamos descobrir, nós vamos estudar as operações com matrizes, os tipos de matrizes, certo? Então vamos lá, a matriz, pessoal, tem muitas utilidades na nossa vida. A gente pode usar a matriz para organizar dados, para organizar as nossas finanças, para mudar um objeto geométrico de posição, na área da informação, tecnologia, certo? Excel, planilhas, enfim, várias são as utilidades de matrizes em nossas vidas. Definição de matriz. A matriz é um conjunto retangular de números, sejam eles reais, complexos, organizados de forma estruturada, certo? A matriz, geralmente, ela é nomeada, pessoal, usando uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Né? Por exemplo, eu vou desenhar aqui uma matriz A, certo? A gente pode colocar os elementos dentro da matriz, né, dentro dessa tabela aí, usando os colchetes, usando aqui os parênteses, ou usando a dupla barra. Nos livros vocês podem encontrar dessas três formas aí. Então, em questões também de vestibular pode cair dessas três formas aí, tá bom? A matriz ela é organizada na forma de linhas e de colunas, certo? Por exemplo, vou colocar aqui uma matriz com os elementos sejam 2, 3, 4, 5, 7 e 8, certo? Como essa matriz é organizada na forma de linha e coluna, a gente vai conferir aqui, ó, de cima para baixo, o número de linhas dessa matriz. Então, essa matriz tem uma, duas, três linhas, certo? Então, eu vou colocar bem aqui, ó, 3, certo? E tem quantas colunas? Tem uma, duas. Então, 3 por 2, certo? Essa escrita bem aqui significa matriz 3 por 2, ou seja, 3 linhas e 2 colunas, certo? Então, basicamente é isso. A matriz ela pode aparecer dessas três formas aqui, né? Por exemplo, eu vou botar aqui, ó, esses mesmos elementos aqui dentro dessa matriz aqui, ó, 5, 7 e 8, 2, 3, 4, 5, 7 e 8, certo? Então ela pode aparecer dessas três formas aí, identificando o número de linhas e o número de colunas, tá bom? Certo. A matriz genérica, pessoal, basicamente a gente representa os elementos dessa matriz através, né, de uma simbologia em que, por exemplo, bem que a matriz A que aparece para vocês na imagem, ela pode ser escrita dessa forma bem aqui, ó, A e J, certo? Em que o I, pessoal, representa a posição, né, a linha onde se encontra esse elemento. E o J representa a posição da coluna onde se encontra esse elemento, certo? Então, o primeiro número é o I, que é a linha, e o segundo número é o J, que é a coluna, certo? Por exemplo, aqui eu tenho a matriz A com esses seguintes elementos aí. Ó. Essa matriz ela tem uma, duas, três linhas. Então, matriz 3, uma, duas, três, quatro colunas. Então, matriz 3 por 4, certo? Por exemplo, se eu quiser descobrir a posição do 5 dentro dessa matriz, como é que eu vou estabelecer aí, de acordo com a nomenclatura da matriz genérica? Vou conferir aqui o número de linhas, ó, 1, 2, certo? Então, o 5 está na segunda linha, está na 1, 2, está na segunda coluna, certo? Então, ó, 1, 2 está na segunda linha e 1, 2 está na segunda coluna. Então, ó, o 5 está na segunda linha, na segunda coluna. O número aqui, por exemplo, o número 0, número 0. O número 0 ele está ó, na 1, 2, 3, certo? Ele está na terceira linha. E está na 1, 2, 3, está na terceira coluna, certo? Se eu quiser identificar agora, por exemplo, o número 0, número 0. O número 0 está na 1, 2, então ele está na segunda coluna. E está ó, na primeira, na verdade está na segunda linha, está na segunda coluna, na primeira coluna, na verdade, certo? Então, número 0 está na segunda linha, na primeira coluna. O número 2 ele está na primeira linha e está na primeira coluna, certo? Então é assim que a gente identifica os elementos da matriz, certo? A partir da matriz genérica, dos elementos genéricos da matriz. Em que o primeiro número identifica a linha e o segundo número identifica a coluna. Certo? Aqui nós temos um probleminha básico de organizar os dados a partir de uma tabela sobre a forma de matriz, certo? Então, o que nos diz o seguinte, produtores de pasto do UNIA organizaram os dados da colheita mensal em quilogramas de frutas locais, certo? Aí ele nos dá os dados da tabela aqui, ó, certo? Tem 3 agricultores, cada agricultor colheu certa quantia de manga, cupuaçu e bacuri. Então vamos lá. Vamos organizar primeiramente esses dados sobre a forma de tabela. Então vamos lá, ó. Agricultor 1, agricultor 1, agricultor 2 e agricultor 3, certo? Cada agricultor colheu aqui, ó. Cada agricultor colheu certa quantidade, certo quilograma de manga, certo quilograma de cupuaçu, certo quilograma de bacuri. Certo, então vamos lá. Vamos organizar esses dados aí na forma de tabela.
Então, o agricultor 1, ele teve 150 de manga, 80 de cupuaçu e 120 de bacuri. Então, 150, 80 e 120. 120. O agricultor 2 teve 295 e 100. Vamos lá, 295 e 100. E o agricultor 3 obteve 180, 180, 110 e 130. Certo? Então, organize esses dados aí, pessoal, na forma de tabela. Mas eu posso organizar esses dados na forma de matrizes. Como? Eu vou pegar os dados aqui, os números que ele nos dá, que são as informações. Então, vai ficar 150, colocar aqui de uma outra cor. Vai ficar 150, 200 e 180. Pronto, é essa a primeira tabela aqui, essa é a primeira coluna. A segunda coluna serão 80, 95 e 110. A terceira coluna será 120, 100 e 130. Pronto. Organizei aqui os dados da tabela, certo? Então, essa matriz aí, ela tem uma, duas, três colunas e uma, duas, três linhas. Ela tem 3 linhas por 3 colunas. Então, seria uma matriz 3 por 3. E que ele pede aqui pra gente, ó, qual é o total de cupuaçu colhido pelos 3 produtores. O número de cupuaçu está na segunda coluna, né? Então, vou calcular aqui, ó, vai ficar 80 mais 95 mais 110. A soma disso aqui, deixa eu ver, 80, 5 dá 285. Pronto. Esse é o total de quilogramas de cupuaçu que os agricultores escolheram aí, tá certo, pessoal? Então, organizei esses dados aqui que ele nos deu na forma de matrizes. Outro tipo de questão, que cai muito também em vestibulares, concursos, são questões em que ele nos dá aqui, ó, uma matriz genérica, certo? E nos dá aqui, ó, uma lei de formação aqui, ó, para a matriz. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que observar aqui, ó, é que essa matriz, ela tem 3 linhas e 3 colunas. É uma matriz que ela tem 3 linhas e 3 colunas, certo? Então, eu vou desenhar a matriz genérica dela. Primeiro elemento que está na primeira linha, primeira coluna. O segundo, segunda linha, terceira coluna. Terceira linha, primeira coluna. Certo? Tem uma, duas, 3 linhas, ó, que é exatamente o que a questão está nos dizendo. Próximo. Próximo elemento, primeira linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, segunda coluna. Por fim, primeira linha, terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna. Terceira linha, terceira coluna. Acabou, professor? Acabou. Por quê? Porque ela nos diz, ó, que essa matriz é 3 por 3, ó. 3 linhas e 3 colunas. Então, tem uma, duas, 3 linhas, uma, duas, 3 colunas. 3 por 3, certo? Mas o que eu vou fazer agora? Vou pegar esses elementos genéricos da matriz, certo? Vou pegar esses elementos genéricos da matriz e vou usar essa expressão aí agora. Então, o que nos diz aqui, pessoal? Quando o número de linhas for maior ou igual ao número de colunas, eu vou usar essa expressão aqui, ó, 2i mais j. Quando o número de linhas for menor do que o número de colunas, eu vou usar essa expressão aqui, ó, 2j mais i, tá certo? Menos i. Então, vamos lá. Vou pegar os elementos da primeira coluna aqui, ó, certo? Então, vai ficar B11, B11. Então, vamos lá. Vou analisar aqui, ó, a linha e a coluna. A linha, que é o primeiro número, ela é igual ao número de colunas, não é isso? Porque é 1 e 1. Então, se é igual, eu vou usar esse critério aqui, ó. Então, vai ficar, quando é igual, pessoal, quando é maior ou igual, vou usar, ó, o 2i mais j, certo? Então, aqui eu vou fazer, ó, 2 vezes i, que no caso aqui é 1, mais o j, que também é 1. Certo? Então, 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Próximo elemento, B21. Certo, o número de linhas aqui é maior do que o número de colunas. Então, vou usar essa primeira regrinha. Então, vai ficar 2 vezes o número de linhas, que é 2, mais 1, que é o número de colunas. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Por fim, B31 vai ficar 2 vezes o número de linhas, que é 3, mais o número de colunas, que é 1. 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Pronto. Essa aí é a primeira coluna. Vou agora descobrir os elementos da segunda coluna. Ó. Então, vamos lá. B12. Aqui, pessoal, o número de linhas, que é sempre o primeiro número, certo? O número de linhas ele é menor do que o número de colunas. Então, eu vou usar, ó, essa segunda regrinha aqui. Ó. Se o número de linhas for menor do que o número de colunas, eu vou usar a expressão 2j menos i, certo? Que é essa segunda expressão aqui. Ó. Então, vai ficar 2 vezes j, que no caso aqui é 2, ó, que é o número de colunas, menos o i, que é 1, que é o número de linhas. Então, 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Certo. Próximo. O B22. Aqui o número de linhas, pessoal, é igual ao número de colunas. Então, se é igual, eu vou usar a primeira expressão. Ó. Por quê? Porque o número de linhas tem que ser maior ou igual. Maior ou igual. Então, se é igual, então vou usar a primeira expressão. Ó. Então, vai ficar 2 vezes o número de linhas mais o número de colunas. Que no caso é, o número de colunas aí é 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. Próximo, B32. Então, vai ficar, o número de linhas aqui é maior do que o número de colunas. Então, vai ficar 2 vezes 3 mais 2. 2 vezes 3, 6. 6 mais 2, 8. Pronto. Vou agora pegar a terceira coluna. Ó. Primeiro elemento, B13. B13, certo. O B13 aqui. O número de linhas aqui é menor do que o número de colunas, pessoal. Então, vou usar a segunda expressão. Então, vai ficar 2 vezes J, que é o número de colunas, menos o I, que é o número de linhas. Que é 1 no caso. Então, 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, 5. Próximo elemento, B23. Aqui também o número de linhas é menor do que o número de colunas. Então, vou usar a segunda expressão. Então, vai ficar 2 vezes 3 menos
número de linhas, que é 2. Então, 2 vezes 3, 6. 6 menos 2, 4. Por fim, o B, 3, 3. Aqui o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, vou usar a primeira expressão. Então, vai ficar 2 vezes 3 mais o número de colunas, que é 3. 2 vezes 3, 6. 6 mais 3, 9. Pronto. Então, a minha matriz B aí, ó, vai ter... Primeira coluna são esses elementos aqui, ó. Então, vai ser 3, 5 e 7. Segunda coluna serão esses elementos aqui. Então, 3, 6 e 8. E, por fim, esses elementos aqui vão estar na terceira coluna. 5, 4 e 9. Pronto, acabou. Matriz com 3 linhas e 3 colunas. Próxima questão, pessoal. Próxima questão. Vamos lá. Considere a matriz B, essa é a matriz genérica que ele nos dá, e ele nos dá essa lei de formação para a gente descobrir os elementos da matriz. Sejam M maiúsculo e M minúsculo, respectivamente, o maior e o menor elemento da matriz B. A diferença de M maiúsculo menos M minúsculo, ou seja, do maior número com o menor número, resulta em... Então, vamos lá. Vamos ver primeiramente quantas linhas essa matriz tem. Essa matriz tem 2 linhas e tem 3 colunas, não é isso? Vai ser uma matriz B igual. Os elementos genéricos dela vai ser primeiro elemento na primeira linha, primeira coluna. Segundo elemento, segunda linha, primeira coluna. Certo? Então, vamos lá. Próximo elemento está na primeira linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. Próximo. Primeira linha, terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna. Acabou, professor? Acabou, pessoal. Porque eu tenho 1, 2 linhas. Eu tenho 1, 2, 3 colunas. Matriz 2 por 3. Exatamente o que ela nos dá aqui, ó. 2 por 3. Certo? Agora eu vou usar essa expressão aqui, ó, para descobrir os elementos da matriz. Primeira coluna que eu vou pegar, ó, essa primeira coluna aqui. Primeiro elemento, B, 1, 1. Então, usando essa expressão aqui, vai ficar número de linhas, que é I, mais 2 vezes o número de colunas, que no caso aqui é 1, menos 2. Então, aqui é uma expressão, pessoal. Numa expressão a gente resolve primeiro as propriedades maiores, que no caso aqui é a multiplicação, não é isso? Então vai ficar 2 vezes 1 dá 2. Certo? Então a gente ficaria, ó, 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 menos 2, 3 menos 2 dá 1. Professor, por que o senhor fez isso? Eu vou explicar, vamos lá, vamos passo a passo, para não confundir a cabeça de vocês. Vamos lá, a expressão vai ficar o número de linhas, que é 1, mais 2 vezes o número de colunas, que é 1, menos 2, certo? Então, como a multiplicação é maior, então eu vou resolver o primeiro produto aqui, ó. Então vai ficar 1 mais 2 vezes 1, 2, menos 2, certo? Como aqui, ó, eu só tenho as operações de soma e subtração, elas têm o mesmo peso, certo? Elas têm o mesmo peso. Então, se elas têm o mesmo peso, eu resolvo da esquerda para a direita, tá bom? É por isso que ainda agora eu estava resolvendo o produto, aí somava com isso e depois subtraía o resultado com 2, certo? Por isso que eu estava fazendo isso. Então, vamos lá. 1 mais 2, 1 mais 2, 3. 3 menos 2, 1, certo? Mas eu vou botar para economizar espaço, vou botar bem aqui, vai dar 1. Próximo elemento, B2, 1. Então, vai ficar o número de linhas mais 2 vezes o número de coluna menos 2. 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. 4 menos 2, 2. Certo. Próxima coluna vai ser essa segunda coluna aqui, ó. Então, vai ficar B1, 2. B1, 2 vai ficar o número de linhas, que é 1 mais 2 vezes o número de colunas, menos 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. 5 menos 2, 3. B2, 2 vai ficar o número de linhas mais 2 vezes o número de colunas, menos 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 menos 2, 4. Certo. Por fim, a última coluna vai ficar B1, 3, que é igual número de linhas mais 2 vezes o número de colunas, menos 2. 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. 7 menos 2, 5. Por fim, B2, 3. Vai ficar número de linhas mais 2 vezes o número de colunas, menos 2. Então, 2 vezes 3, 6. 6 mais 2, 8. 8 menos 2, 6. Pronto. Então, desenhando a matriz aí agora, vai ficar, ó, a matriz B vai ser igual... vai ficar igual, a matriz B vai ser igual a primeira coluna que tem 1 e 2, a segunda 3 e 4, e a terceira coluna 5 e 6. Certo. Então, o que ele está pedindo aqui, pessoal? A diferença entre M maiúsculo e M minúsculo. O M maiúsculo é o maior número, que no caso aqui é o 6. E o M minúsculo é o menor número, que no caso aqui é 1. Então, M maiúsculo menos M minúsculo é igual a 6 menos 1, que é igual a 5. Certo? Alternativa correta, letra D. Por fim, pessoal, essa questão aqui eu vou deixar vocês treinarem. Mas o que a questão está nos dizendo? Ela nos dá uma matriz genérica, certo? A gente descobrir os elementos a partir dessa expressão aqui, ó. É o mesmo raciocínio dessas duas questões que a gente resolveu aqui, tá bom? Mas eu posso ajudar vocês. Então, vamos lá. Matriz A vai ser igual. A matriz tem 3 linhas e 3 colunas. Então, vamos lá. A1, 1. A2, 1. A3, 1. A1, 2. A2, 2. A3, 2. A1, 3. A2, 3. A3, 3. Pronto. Ó, tem 3 linhas e 3 colunas. Exatamente o que a questão estava pedindo. A gente vai descobrir cada elemento usando essa expressão aqui, ó. Então vamos lá, eu vou fazer 2 elementos aqui e vocês em casa tentem fazer o resto. Vamos lá. Primeiro elemento, A1, 1. Certo, então vai ficar, ó, 3 vezes o número de linhas, que é o I, que no caso aqui é 1, menos o número de colunas ao quadrado. Então 3 vezes 1, 3. Menos 1 elevado ao quadrado é 1, certo? 3 menos 1, 2. Vou fazer aqui o A2, 1, tá bom? A2, 1. Então vai ficar 3 vezes o número de linhas, que é 2, menos o número de colunas ao quadrado. Então, ó, vai ficar 3 vezes 2 dá 6, menos 1 elevado ao quadrado dá
1. 5 menos 1 dá, ou 6 menos 1 dá 5. Vou fazer só esse elemento bem aqui, o A1, 2, e o resto vocês fazem. Então vamos lá. Fica 3 vezes o número de linhas, que é 1, menos o número de colunas, que no caso aqui é 2, certo? Vai ficar 2 ao quadrado. 3 vezes 1, 3. Menos 2 elevado ao quadrado é 4. Então 3 menos 4, menos 1, certo? Então o restante, pessoal, vocês façam treino em casa, tá bom? A matriz A, ó, como a gente já descobriu os dois primeiros elementos aqui, ó, o resto vocês façam, tá bom? Lembrando que esse elemento bem aqui, ó, é esse daqui, certo? Esse daqui falta vocês descobrir, assim como falta descobrir o restante, tá bom? Abraço.